conceito, né? O que seria um conceito? Né? O conceito ele é um entendimento ou uma ideia, né, do que a gente vai falar aqui. E meu objetivo seria analisar possibilidades de defender os conceitos já pré-estabelecidos, né? Então, como até foi falado aqui pelo Léo, existem inúmeras maneiras, né, de poder fazer, e eu vou tentar mostrar algumas nessa construção entre os tipos de defesa e os tipos de ajuda, né, que tem no pick and roll. Para isso, acho que a gente tem que analisar algumas coisas, né, com relação à construção, né, que a construção seria uma ação de dar forma, organizar ou criar algo, né, e eu acho que tem 4 tópicos que a gente tem que falar para construir alguma coisa. A primeira é sobre técnica individual, né, a técnica individual seria o conjunto de recursos técnicos ou fundamentos adquiridos pelo indivíduo. Então, alguns exemplos de técnicas individuais na defesa do pick and roll. Postura de pernas na saída do pique, se é junto, se é por trás, etc. Postura de pernas para defender o pique, se vai fazer push, se vai fazer step, se vai fazer fundo, entre tantas outras. Né, eu acho que seria aqui talvez o mais importante, né, a técnica. O jogador, se ele tecnicamente ele puder defender bem, ele vai conseguir um mérito maior para poder ajudar na defesa. Né, a segunda seria a tática individual. E a tática individual seria as tomadas de decisão do indivíduo no jogo dentro dos seus recursos técnicos, né? Sua técnica individual. Então, alguns exemplos de táticas individuais na defesa do pick and roll seria postura de pernas na saída do pique em um arremessador, se ele vai passar junto, se ele vai passar por trás, a postura de pernas para defender o pique em um infiltrador. Então, vai depender muito de quem ele está defendendo e como ele quer que esse jogador instigue esse jogador a fazer, né? O terceiro seria a técnica coletiva, né, que isso seria junções de técnicas quando são envolvidos mais jogadores em uma mesma ação. Então, um exemplo de técnica coletiva seria a própria defesa do pick and roll no jogo de dupla, né? Como que os jogadores vão resolver o problema, não só individualmente, mas numa situação de dupla ou triangulação. E a tática coletiva, né, que seria junções de tomadas de decisão de dois ou mais jogadores dentro do mesmo ato. Então, alguns exemplos de táticas coletivas na defesa do pick and roll seria o que a gente dá o nome de push, dentro, paralelo, troca, step, fundo, troca tripla, dobra, são todos exemplos de táticas coletivas que a gente usa. Então a gente tem que pensar como a gente vai fazer essa engrenagem funcionar, né? Desde o jogo de dupla até as possibilidades que o pick and roll hoje dá de triangulação no jogo. Primeira coisa, qual seria o objetivo, né? Porque a gente sabe que a defesa do pick and roll acaba sendo um cobertor curto, né? A gente vai dar alguma coisa e vai tentar tirar alguma coisa da leitura de jogo do atacante. Então, qual que seria o objetivo? Inibir o quê? Ou instigar o quê no ataque adversário? Alguns tipos de defesa do pick and roll, acho que a primeira coisa a falar é dos tipos de defesa, né? Até porque a gente sabe da dificuldade que a gente tem hoje, principalmente no Brasil, com relação a uma linguagem, né? Então eu vou falar um pouco da linguagem que eu falo com meus jogadores, mas é claro que a gente pode ter maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Então aqui eu separei em verde, amarelo e vermelho, né? Primeiro com relação ao pique menos agressivo. Né? O que é o menos agressivo? É o que a gente vai agredir menos o jogador que tem a posse da bola. E se a gente agride menos esse jogador que tem a posse, a gente vai precisar de menos ajuda externa, ou seja, da triangulação, de um terceiro numa rotação defensiva, na ajuda da ajuda. Então, como exemplos de defesa de pick and roll menos agressiva, eu cito a troca, né, que hoje acaba sendo uma tendência mundial, né? Hoje a gente vive muito de tendências. Teve épocas que era usado muito fundo na lateral, era usado muito step. Hoje, muitas equipes estão optando pela troca. Por quê? Para principalmente deixar o jogo na dupla, como o pick and roll.
ele acabou sendo um jogo que as triangulações são cada vez mais dinâmicas. Então está acontecendo uma técnica coletiva na bola de pick and roll, simultaneamente está acontecendo alguma técnica coletiva fora da bola, como um flare ou um bloqueio indireto. Então está tendo muita coisa e a troca hoje a tendência é justamente para fazer com que o jogo fique no jogo de dupla, né? Que a gente iniba o jogo de triangulação. E eu acredito que esses três verdes aqui, né, que é a troca, dentro e push, são exemplos que a gente tem para o pique ser menos agressivo, com menos ajuda externa e que o pique fique no jogo de dupla. Então, como troca, seria aqui uma situação de troca simples, né? O jogador 1 driblando, azul, o jogador 5 vai fazer o bloqueio direto, aí teria uma troca entre que o 5 atacaria a bola e o jogador 1 poderia parar esse roll do pivô. A marcação dentro, o que seria a marcação dentro? Né? Esse jogador 5, ele estaria mais dentro mesmo do garrafão, possivelmente ali na área do lance livre, né? Que seria o momento final que esse jogador teria para poder instigar e fazer com que o jogador 1 volte no jogador dele. Né? Então, esse jogador 5, ele conteria o driblador até o lance livre. Caso chegue passe do lance livre, possivelmente aqui a gente pensaria numa troca. Mas até lá, esse jogador da defesa, ele pode passar junto, ele pode passar por trás, mas até lá ele tem a função de tentar voltar no jogador dele para que não tenha nenhuma situação de mismatch. E o push, que é empurrar e passar por trás, que esse jogador 5 vai empurrar, tirando o jogador atacante da linha do bloqueio e fazendo com que esse jogador 1 que defenda o driblador passe por baixo e volte a atacar o jogador dele. Então são defesas, todas é claro que têm suas deficiências, a gente tem que entender por que, que a gente vai instigar o jogador em tal situação. Com relação ao pique moderado, né, que eu chamo de pique moderado. Pique moderado é que já vai ter uma agressividade um pouco maior no driblador e também uma ajuda moderada sem bola, né? Então, já agora o jogo já não está tanto nas duplas. A gente vai instigar algum tipo de triangulação, né? Mas que a gente possa defender melhor o driblador, né? Uma posição um pouco mais agressiva. Então, essas duas situações, tem o paralelo e o fundo, né? Sendo que o paralelo ele pode ser feito de duas maneiras, né? Eu coloco os pés do adversário para a gente poder analisar como vai defender o paralelo. Então, aqui o jogador 5 azul tem até o pé de cima e o pé de baixo dele aqui, né? Então, se ele marca defendendo o pick and roll no pé de baixo, esse jogador 1 vai passar junto no bloqueio para poder chegar no jogador que é o driblador. E esse jogador 5, ele vai conter um pouco mais, vai atacar um pouco mais a bola, não tão agressivo como outros, mas ele vai estar tirando um pouco mais do campo de visão desse driblador. E como ele está marcando no pé de baixo, esse jogador número 1 vai passar por cima. E no pé de cima, né, marcando o pé de cima, mais agressivo ainda, esse jogador 1 passaria por baixo, né, para poder cortar caminho e pegar o driblador em outra ação, outra situação. Antes de passar para cortar esse jogador aqui na posição final, ele daria um bump ou uma trombada nesse jogador aqui 5 para atrasar ele e poder fazer com que o 5 possa voltar mais rápido e dificultando um roll do pivô. Né? Então, essas são as ações com relação ao paralelo. A defesa fundo, né, que é uma defesa lateral, que aí esse jogador 1 vai inibir o meio, fazendo com que esse jogador tenha que driblar para o fundo. Né? Esse jogador número 5 aqui, ele fica numa posição paralela à linha lateral, também agressivo, fazendo aqui o objetivo seria tentar inibir o jogo de pick and roll lateral, fazendo com que esse jogador tenha outra opção ou fique instigado a pegar outra situação. Né? E como eu acho que o vermelho aqui, o pique mais agressivo,
seria o pique que a gente ataca mais a bola, a gente agride mais o jogador que tem a bola. Aqui o objetivo já seria um pouco mais tirar esse jogo de dupla, né? E fazer com que o ataque jogue nas triangulações. E dentro dessas triangulações, a gente instigar alguns passes e tentar inibir alguns outros passes. Então, eu cito como exemplo aqui de uma pique mais agressivo, né, e a ajuda externa também ser mais agressiva, uma troca tripla, o step e a dobra. Né, a troca tripla seria, no momento do bloqueio, esse 5 assumiria o jogador que está driblando, o jogador que está no retrovisor, né, eu até chamo de retrovisor isso, que é o lado contrário de onde a bola está indo. Né, então, a bola aqui está indo para o lado direito, esse jogador número 3 ficaria responsável pelo hold do pivô. Enquanto isso, esse jogador número 1, já na hora do bloqueio, já assumiria o corredor lateral do jogador 3 azul. Né? Então, uma troca tripla. As situações de step, né? O step curto é um step que a gente vai fazer um flash rapidinho no jogador que tem a bola. Esse jogador 5 tentar manter o contato com o jogador dele, né? E é um ataque rápido que esse jogador vai tentar atacar a bola um segundo para fazer com que o 1 perca tempo e o jogador dele possa voltar na defesa. Né? E o step longo seria uma situação que aí já mais agressivo nesse jogador número 1, tentando fazer com que ele drible para trás, né? E tentando e driblando para trás, esse jogador 1 possa recuperar defensivamente aqui. Com relação às duas posturas, tanto o step longo quanto o step curto, também depende muito do treinador, o que ele pensa, onde esse jogador 1 vai passar no driblador. Se ele vai passar junto, fazendo uma mini dobra ali, ou se ele vai passar por baixo, né, e depois avisando para poder fazer com que esse jogador 5 que fez o step possa voltar tentando defender o seu jogador. E a dobra com bastante agressividade no jogador da bola, né, onde o 5 e o 1 passa junto no bloqueio e o 5 já tenta inibir esse jogador número 1, aqui com o objetivo talvez de tirar esse jogador driblador da posse da bola, né? Então todos com um certo tipo de agressividade no jogo de dupla e tentando instigar o time adversário a jogar nas triangulações. Cris, posso te fazer uma Oi, pergunta rápida? claro. Você tem como voltar no quadro anterior? O quadro dos tipos. É esse aí. Você já trabalhou em diferentes categorias. Como que você caracterizaria o que acontece mais na base, mais no adulto, menos no adulto, mais na NBA? Como é que você falaria dentro desses tipos que você elencou aí? Hoje a gente vê uma tendência mundial, né? E a NBA muitas vezes começa essa tendência, né? Eles tiveram anos que eles fizeram a troca que eles chamam de ice, né, dando fundo. Agora a gente vê até muitas equipes tirando o pivô, né, porque muitas vezes o pivô ele é o mais lento numa rotação, então é por isso que ele está perdendo muito seu espaço também. Um dos motivos ele está perdendo espaço é essa lentidão. Então a gente vê muitas equipes jogando com 4, né, e com um jogador 4 fazendo esse papel de 5, ou que o 5 seja bem dinâmico, né, que até perdeu um pouco a referência de jogar no poste baixo, para ter uma envergadura maior para poder defender. Então eu vejo muito de tendência mundial hoje a troca. Muitas equipes tentando fazer com que o jogo fique na dupla. E muita gente fala: "Não, o jogo da NBA ficou feio porque tem o cara é tudo um contra um, tudo um contra um". É justamente porque teve algum tempo atrás, por exemplo, que o Spurs fez isso muito bem, que as triangulações eram o ponto chave, né? Então todo mundo tentava atacar o jogo de dupla e a dinâmica de triangulação era muito grande. Então, hoje, o jogo é muito jogado na dupla. Então, muitas vezes já chega de cara com um pique rápido, já tem a troca e esse jogador já quer cair na situação de mismatch. Então, hoje eu vejo com tendência mundial, muitas vezes a troca. Na base, depende muito, eu acho que também de categoria, né? Por exemplo, tem categorias até 14 anos, né? Que é obrigatoriedade de marcar individual, não pode dobrar na bola, né? Então, muitas vezes a equipe usa muito, talvez a troca ou muita situação de dentro, né? Eu vejo muito mais
as situações lá embaixo, e até eu acredito, Léo, também que é um problema que a gente tem, né, eh até como projeção, e a gente está vendo cada vez menos jogadores que jogam bom pick and roll, né. Então a gente vê na base aí, por como as categorias, não pode, por exemplo, jogar pick and roll até 14 anos, e o jogador começa a jogar com 15, 16 anos pick and roll, acaba ele não tendo uma leitura tão boa para poder chegar com 20, 21 anos e se tornar um profissional. Então eu vejo muito pouca variação de pique, muitas vezes a equipe vai optar muito por dentro, eu vejo muito na base fazendo com que o pivô marque dentro, né, e muitas vezes a troca. E talvez nas categorias um pouco mais velhas, sub-22, sub-19, aí a gente vê um pouquinho mais de variação, né, que aí a gente agride mais, até porque o jogador já tem um pouquinho mais de leitura. Mas o que eu vejo muito poucas variações de defesa de pick and roll nas categorias de base. E tendo poucas variações, acaba que o jogador ele não tem uma leitura tão boa e, infelizmente, eu vejo um defeito grave com relação a surgimento de novos bons armadores que jogam pick and roll. Então vejo isso aqui no nosso basquete. Tá ótimo, obrigado. Beleza? Então vamos falar um pouco agora, a gente falou sobre os tipos de defesa no pick and roll, né? Agora a gente vai falar um pouco dos tipos de ajuda no pick and roll, né? Lembrando que alguns tipos de defesa vão fazer com que essa ajuda seja menos agressiva ou, no caso, mais agressiva. Então, um dos tipos de ajuda é a ajuda do lado cheio, né, que independente se é o lado que o jogador está indo com a bola ou o lado contrário, o lado que tem dois jogadores, né, vão ficar responsáveis por essa primeira ajuda numa defesa de roll ou numa defesa de pick and roll. Então, aqui o jogador 2 e o 4 eles estão do lado cheio, mesmo o jogador indo para o lado da bola. E desse lado cheio, a gente pode fazer essa rotação aí com a primeira linha, né, que aqui seria a linha de cima, né, o jogador 2, ou também com a segunda linha, que seria o jogador de baixo. Né? Então, eu vou mostrar algumas possibilidades, né, aqui para frente, e talvez o que nós estamos querendo instigar com isso aí. Né? Então, no caso aqui, primeira e segunda linha do lado cheio. Aqui eu volto a falar do retrovisor, né, que algumas equipes usam, seria o lado contrário de onde a bola está indo, então a gente ajudar esse roll ou esse pick and roll aqui com esse lado do retrovisor, no caso o jogador 3. Como o jogador 1, que é o driblador, está indo para o lado direito e ele está do lado contrário, ele ficaria responsável por um possível roll do 5 numa ajuda da defesa de pick and roll. E outra situação, né, que é uma situação que menos gente usa, mas também pode ser bem treinado, que é a situação que eu chamo de situação coringa, né, que é o objetivo aqui, a gente já selecionaria no começo da partida algum jogador que a gente queira talvez que termine numa triangulação com a bola na mão, né? Então a gente escolheria qual jogador que ficaria responsável pelo roll. Então se a gente acha que esse jogador 3 aqui que está do retrovisor fosse o jogador que a gente poderia liberar um pouco mais para ter a posse da bola, essa bola talvez esse 3 iria defender o roll. Ou talvez o 4, dependendo aqui do 2. Então é uma defesa menos usada, mas também pode ser uma possibilidade de tipo de ajuda. Então, a gente juntar, né, com relação à construção da defesa de pick and roll, a gente teria que juntar os tipos de defesa com o tipo de ajuda. Né? Então, para isso, a gente tem duas perguntas para a gente poder fazer quando a gente vai construir. Para onde a gente quer levar o pick and roll e para quem a gente quer que a bola termine. Né? Então, com relação a menos agressivo, né? O menos agressivo teria uma ajuda externa menor. Né? Então, o objetivo aqui seria manter o jogo na dupla, as ajudas serem mais discretas e tentar não liberar as triangulações. Então, como eu até citei antes, exemplos de defesa de pick and roll com menos ajuda seria dentro, push e troca. Aqui está uma situação, exemplo, uma situação de dentro, né, que o jogador 5 ali, ele está na linha do lance livre,
o jogador 1 driblador com a bola, e aqui tanto o lado cheio, que é o 2 e o 4, quanto o lado retrovisor, que é o 3, eles ajudariam muito mais discretamente, até porque primeira opção é tentar deixar essa defesa no jogo de dupla. Então é o que eles tentem, o ataque tente jogar entre o 1 e o 5, e que libere menos esse jogo de triangulação. Uma situação moderada, né, que a ajuda também seria moderada. O objetivo seria inibir o jogo de dupla, as ajudas serem menos discretas, né, a gente começar a pensar um pouquinho mais em ajudas e instigar algumas triangulações. Então, exemplos de defesa do pick and roll com ajuda moderada, paralelo e fundo. Então, a situação aqui de paralelo, né? Aqui o jogador 5 ele está fazendo paralelo no pé de cima, né? E aqui uma situação que o 3, que a gente vai fazer a ajuda desse pique com o retrovisor. Então, esse 3, sabendo que ele vai ter que ajudar um pouco mais, ele já enxugaria para dentro do garrafão para poder ajudar um pouco mais caso essa bola entre no hole. E, no caso lá do cheio aqui, tentar inibir que a bola chegue ou no 2 ou no 4. Outra possibilidade também na ajuda dentro, nessa ajuda aqui, que é dentro não, paralelo, seria uma situação que a primeira linha responsável pelo roll, né? Então ele ajudaria um pouquinho mais e esse jogador número 4 ficaria na posição entre dois jogadores. Essa é uma defesa que a gente tem que, claro, tomar cuidado, como o 5, ele não atrapalha muito o driblador, como ele está numa situação de paralelo. Quando esse jogador 2 ele enxuga para dentro do garrafão, ele liberaria momentaneamente o primeiro passe de frente, né, que é o passe para o jogador 2 ali, 45 graus. Mas, vamos falar que é uma possibilidade? Claro que é. Talvez o objetivo nosso seria realmente que essa bola chegasse nesse jogador 2. Então, mesmo sendo menos usado, pode ser uma possibilidade também de ajuda do lado cheio com a primeira linha, mesmo na situação de paralelo. E outra situação aqui, também a situação paralelo, que aí a ajuda seria do lado cheio com a segunda linha. Então, esse jogador 4 já iria para uma posição para tentar inibir esse roll do 5, e esse jogador número 2 enxugando um pouco mais uma situação para ficar entre dois jogadores, entre o 2 e o 4. E as ajudas mais agressivas, né, que o objetivo seria tirar o jogo do criador do pick and roll. Então, muitas vezes, jogadores que têm uma facilidade de criar situações ofensivas através do pick and roll, a gente vai tentar fazer um tipo de defesa mais agressivo na bola e, para isso, vai precisar de uma ajuda mais agressiva também. Então, aqui, tirar o jogador criador, as ajudas serem mais contundentes e instigar o jogo de triangulação. Tá? Então, aqui o objetivo maior seria tirar a bola do jogador que tem a posse. Então, alguns exemplos com ajudas mais agressivas seria o step, a troca tripla e a dobra. Então, aqui o step, né, que seria uma situação que esse 5 inibiria momentaneamente um step longo esse jogador que tem a bola. Há uma ajuda do lado cheio, que esse jogador da segunda linha vai parar, possivelmente o roll, e esse jogador número 2 também um pouco mais agressivo, ajuda um pouco mais nesse jogo de dupla, já que vai ser mais agressivo na bola e possivelmente essa ajuda vai fazer a bola ser triangulada. E o step do pivô, tecnicamente, tem que ser bem importante para fazer com que ele atrase esse jogo. Ah, mas mesmo atrasando, a gente dá o primeiro passe, o passe de frente, como eu falei para vocês, é uma possibilidade. A gente vai tentar instigar o jogador a fazer alguma coisa. A gente pode, por exemplo, nessa mesma situação, fazer com que a ajuda seja do lado de cima, do jogador de cima. E talvez a gente quer que a bola entre nesse primeiro passe. Ou talvez a gente quer dobrar na bola e dobrar e tentar tirar esse primeiro passe aqui de frente, tirar o primeiro passe do retrovisor e instigar somente o passe mais longe. Então são todas maneiras que a gente pode pensar com relação ao pick and roll. Aqui a ajuda do lado cheio vindo do lado contrário da bola. Então o 5 fazendo step no armador, esse jogador da primeira linha parando já direto o roll do pivô, e esse jogador número 3 ficando entre dois jogadores com relação à triangulação.
O jogador número 4 podendo aqui, nesse caso, com a ajuda do lado cheio, já tirar esse primeiro passe de frente para o driblador. Então, são alguns exemplos, existem outros inúmeros, né? Então, vamos falar um pouco desses exemplos, um pouco mais criterioso agora. Então, o exemplo de construção defensiva, né, que a gente vai misturar esses conceitos, né, com relação ao tipo de defesa, tipo de ajuda e a rotação defensiva que a gente pode fazer. Então, aqui, o primeiro exemplo, o step, né, a gente faz o step e a ajuda da primeira linha do lado cheio. Então, aqui, o jogador número 5 está fazendo step. Esse jogador número 2 aqui, responsável por parar esse roll. Enquanto isso, o jogador número 4, ele está ficando momentaneamente entre dois jogadores, né? O jogador 1 aqui, ele tem as possibilidades que a gente está querendo instigar ele a dar, né, que seria o passe no jogador do retrovisor ou o passe de frente para o jogador número 2. Né? Nesse caso, a gente está tentando inibir que esse passe entre no 4, como é um passe longo, e se a gente faz um bom step na bola, esse jogador 1 tem que ter muita qualidade para poder passar essa bola lá na zona morta para o jogador número 4. E esse jogador número 2 nosso, ele tem que estar atento para tentar inibir esse roll curto do 5 e que a bola não entre, ou entre com dificuldade nesse roll do pivô. Quando essa bola é passada, por exemplo, para esse jogador número 2 e esse jogador número 4, ele está entre dois jogadores, ele é responsável pelo primeiro closeout. Esse jogador número 2 já tem que estar correndo para poder chegar no segundo closeout, que seria o 4. E o jogador 3, do lado contrário da bola, ele momentaneamente ele está numa situação de ajuda mais agressiva, né, tentando inibir o passe no roll, até que esse jogador número 5, marcado aqui em círculo, ele volte para poder pegar o jogador que ele defende. Aqui outra possibilidade, se o passe saísse nesse retrovisor, no jogador número 3, né, esse jogador 3 responsável pelo closeout, o jogador 2 ali, ele teria que momentaneamente ficar, né, no jogador 5, no roll do 5, até também que esse jogador número 5 volte para poder marcá-lo. Outra situação aqui que a gente pode falar seria o fundo mais a rotação, né? Então, o caso da gente estar defendendo fundo, instigando esse jogador número 1 para que possa driblar para o fundo. Aqui a gente pode fazer tanto o jogador número 3 quanto o jogador número 2 enxugando para poder fazer com que essa bola tenha dificuldade de entrar no garrafão. E esse jogador número 2, ele ficar sempre pensando na ajuda da ajuda. Né? Ele ajudaria ou no caso do pick and roll do 5, ou no caso de um pick and pop do 5. Né? Então, caso, por exemplo, a bola entre no roll do pivô, esse jogador 3 responsável por essa bola não ser passada com facilidade no 5. O jogador número 2 seria o jogador de ficar na ajuda da ajuda entre dois jogadores, né, entre o jogador número 3 e o jogador número 2. Nesse caso, a bola entrando no 5, também a gente pode pensar em duas opções. Esse jogador 5, caso seja um jogador que tenha facilidade para jogar aqui o ataque no poste baixo, esse jogador 5 ele poderia tanto ir fazer uma dobra, quanto ele pode ir para o lado contrário, já possivelmente numa situação de rotação. E se essa bola entra num pop-out, esse jogador 4 mais próximo da bola também parando esse jogador que recebe a bola, e aí vai depender muito da característica individual desse jogador 5, né? Se ele é um arremessador ou não. Se ele for um arremessador, esse 4 realmente tem que vir. E se ele não for tanto arremessador, aí ele pode fazer uma finta para poder voltar no jogador dele. Agora, caso ele seja um jogador que tem um arremesso, ele pararia a bola até que esse 5 volte. Esse jogador 2 continuando numa situação de ajuda da ajuda entre dois jogadores. E também a gente poder fazer uma rotação com essas peças aí. Outra situação, né? A situação de paralelo e que a gente marque do lado cheio na segunda linha. Então aqui o paralelo a gente pode fazer ele tanto no pé de cima quanto no pé de baixo. A gente marcando a segunda linha do lado cheio,
esse jogador ele tem uma posição de ajuda, mas não tão agressivo quanto uma situação de step ou dobra. E o jogador número 2, e no caso, ele enxugaria para uma situação em que ele ficaria entre dois jogadores. Aqui, a gente teria que, claro, inibir o roll, mas aqui não tanto o 4 é responsável por inibir esse roll, mais esse jogador número 5 usando a envergadura dele para fazer com que essa bola não entre de cara num roll curto. A gente sabe que hoje tem muitas equipes que usam muito bem esse roll curto, os pivôs são cada vez melhores passadores. Então a gente tentar inibir que esse passe entre aqui e talvez a gente queria, o objetivo seria instigar que essa bola entre no 3 ou no passe de frente com 2, né? O passe para o 4, não, aí esse 2 ele ficaria numa situação para tentar inibir a linha da bola para que esse passe não entre no 4. Porque se essa bola entrar no 4 e for um jogador agressivo, momentaneamente ele pode estar rompendo e criando um desequilíbrio muito grande entre o 4, o roll do 5 ou talvez o arremesso do 3 lá da zona morta. Então aqui, no caso, a bola entrou no 2, o primeiro closeout do jogador número 2, né? Esse 4 já pensando em poder sair num closeout na situação da zona morta no 4, esse jogador 3 também, como ele está do lado fraco, ele poder ajudar um pouco mais até com que esse 5 volte no roll do pivô. Se essa bola entra também no 3, a mesma situação de closeout, nessa situação o 4, como ele fez a primeira ajuda, ele teria que estar lá momentaneamente esperando esse 5 voltar até que ele volte, ele possa voltar no jogador que ele defende. Então, no momento que o 5 volta, esse jogador número 4 já pode voltar numa situação de uma ajuda um pouco menos agressiva. Outra situação também, step, a gente fazendo step com a segunda linha como ajuda. Então aqui também um step longo, né, a ajuda já vai vir da segunda linha do lado cheio. Esse jogador número 2 é que ele ficaria na posição de ajuda menos agressiva, né, entre dois jogadores. E aqui é uma situação que ele pode criar o espaço para um roll curto ou passe no 3 ou passe no 2, né? Só que o 2 aqui ele teria que estar um pouco mais próximo desse passe no 2. Então, caso aqui a gente possa optar também por tentar tirar esses dois primeiros passes, tanto o passe no retrovisor quanto o passe nesse primeiro passe de frente. Então aqui, talvez a gente está instigando que esse jogador 1 passe a bola nesse jogador número 5. Talvez ali seja um jogador menos efetivo e que tenha um pouco mais de dificuldade de passar a bola ou de jogar num contra um. Uma situação de dentro, né, com rotação defensiva. Então a gente está marcando dentro, optando pela linha do lance livre. Nesse caso aqui, independente do jogador da bola, se é um jogador mais infiltrador ou um jogador que é mais arremessador, esses jogadores da ajuda, eles teriam ajuda um pouco mais discreta, né? Então aqui o objetivo seria manter a defesa de pick and roll no jogo de dupla. Então, tanto o lado cheio quanto o lado retrovisor mais preocupado com as triangulações do que propriamente com o jogo de dupla. Aqui o objetivo realmente seria fazer com que o ataque jogue na dupla. Aqui, esse jogador 5 e 1, eles têm que ter uma comunicação bem assertiva para saber quando que vai precisar de ter uma troca e quando não vai precisar de ter uma troca. Então, o jogador 5 está dentro, ele tem que ficar numa posição até a linha de lance livre, tentando conter a bola, no caso 1, com o objetivo de tentar voltar o mais rápido possível para marcar o seu jogador. Caso ele não consiga parar esse driblador ou voltar nele, a gente teria que ter uma troca, e nesse caso a gente poderia, dependendo da comunicação ou dependendo das maneiras como a gente monta a equipe, pensar numa troca tripla, em que o 5 pararia o jogador 1, esse 3, o retrovisor, talvez seja um cara maior, podendo parar o roll,
e esse 1 já saindo para uma troca tripla. Aqui dependendo muito da comunicação desse jogador 3, para que ele possa parar o roll e fazendo com que o jogador 1 saia 45 graus. E a situação de coringa também, que é uma situação que a gente pode já instigar quem que a gente quer que termine com a bola, quem a gente quer dar um pouco mais de volume, talvez tirando o volume de alguém. Então vai ter o pick and roll. Aqui no pick and roll a gente pode definir já o tipo de defesa que a gente quer no pick and roll. A gente pode fazer paralelo, a gente pode fazer uma defesa de pick and roll step, a gente pode fazer uma dobra. Independente do que a gente quer, a gente já selecionou antes do jogo começar qual o jogador que a gente quer que ele tenha mais posse da bola, mais volume. Então, no caso aqui que a gente talvez queira o 3, né? O 3 do lado retrovisor. Aqui a gente teria que inibir que o 2 recebesse a bola, inibir que o 4 recebesse a bola. Esse lado retrovisor tentando parar o roll do pivô e instigando a fazer com que esse driblador passe a bola no jogador que a gente quer que na triangulação tenha a bola, que seria o 3. A mesma situação poderia ser feita com 4, se a gente acha que o 4 é o jogador que tem a posse da bola, a gente faria do lado cheio, com o lado da segunda linha, parando o roll, e no caso esse 2 tendo uma ajuda mais discreta na ajuda da ajuda. Hoje, como eu até falei no início, existem muitas maneiras de atacar o pick and roll com dinâmica, né? Então está tendo muita ação técnica coletiva na bola, ou seja, o pick and roll, e muita ação técnica coletiva fora da bola. Então, ao mesmo tempo, talvez que esteja acontecendo um pick and roll aqui, o jogador número 4 de azul vem e dá um flare aqui em cima do jogador 2, liberando o arremesso. Então, nesse caso, a gente tem que realmente entender quem que a gente quer que tenha a posse da bola. Se é o 2 arremessando ou se é o 4, né, que a gente inicialmente a gente teria colocado ele como coringa. E aqui também uma ajuda do lado cheio da primeira linha, né? Como eu falei para vocês, se a gente pensar cru aqui, numa situação de paralelo aqui, esse driblador teria muito fácil esse passe de frente para o 2. Então aqui o 2 receberia a bola numa situação bem fácil. Mas talvez, numa situação de coringa, seria o jogador que a gente quer que tenha a posse da bola na triangulação. Então são algumas maneiras de exemplos de construção, né, de defesa de pick and roll. Alguns fatores são bem importantes para a gente poder, se a gente quer fazer bem feito, tanto o tipo de defesa quanto a ajuda nessa defesa. Para mim são 3 pontos muito importantes, que é a comunicação, o plano B e a fé. Né? A comunicação eu chamo de AAA, ou seja, ela tem que ser assertiva, antecipada e alta. Assertiva por quê? Palavra curta, que a gente pode colocar, talvez cada treinador tenha algumas palavras que são de rápido entendimento para que a defesa possa reagir. Ela tem que ser antecipada, né? Então, se a gente deixar para poder falar quando a situação já está acontecendo ou já aconteceu, possivelmente a gente está um segundo atrasado e um segundo atrasado numa rotação a gente teria problemas. E alta também, que a gente tem que instigar nossos jogadores, mesmo o jogador introspectivo, que ele tenha que falar. Então, acho que com relação à comunicação são 3 pontos muito importantes para a gente citar. O plano B, o que eu falo como plano B, seria uma segunda opção. E eu, particularmente, uso só plano B no tipo de defesa, não no tipo de ajuda. Então, no tipo de defesa, sempre que a gente combina alguma defesa mãe, uma defesa de pick and roll, a gente quer fazer o step, eu dou alguma opção para defesa de segunda opção, caso o jogador se perca ou esteja atrasado. Então, muitas vezes uma troca, ou às vezes dentro, se avisar antecipadamente, avisar alto para a defesa, eu acho que a segunda opção no tipo de defesa ela seria importante. Agora, eu não gosto muito da segunda opção no tipo de ajuda, porque eu acho que é o tipo de ajuda a gente já tem que estar claro quem vai ajudar, de onde vai ajudar, e muitas vezes eu até falo que nesse momento eu prefiro que a gente tome uma cesta sabendo onde teve o problema, onde foi o causador, do que a gente achar mil e uma opções imprevisíveis
e depois a gente não saber por que que a gente está tomando tanta cesta na defesa de pick and roll. Então, nesse caso, o tipo de defesa, eu sempre entro em jogo, em planejamento, com o tipo de defesa padrão. Eu quero naquele momento que esse tipo de defesa pode ser mudado durante o jogo, mas sempre, independente do tipo de defesa padrão, ter um tipo de ajuda, um tipo de segunda opção. Então, por exemplo, eu quero fazer step no começo do jogo. Step é a ajuda do lado cheio. E em algum momento o jogador envolvido no step não fez o step, ou ele está atrasado no step, ele tem possibilidade de cantar uma troca, por exemplo. Eu uso muito como segunda opção a troca. Então ele está atrasado, ele canta troca, nosso time vai saber reagir. Agora, o tipo de defesa eu acho já mais complicado, porque se a gente ficar dando muitas opções, acaba que nenhum vai assumir a responsabilidade que ele tem na defesa, na ajuda que ele tem que estar atento, né? E muitas vezes a gente deixa muito a mão à mercê um segundo tipo, uma segunda opção no tipo de ajuda, a gente pode ter problema. E o que eu chamo de fé, né, que é o F de física, nós temos que manter uma defesa física, então até o Léo falou muito do que a gente tem que fazer, que a técnica individual é muito importante num planejamento estratégico tático, e também a parte física, né? Se a gente está fisicamente o tempo inteiro sendo agressivo, a gente com certeza a gente vai ter uma defesa boa na defesa de pick and roll. O E de esforçada, né? De ser uma defesa que a gente se esforça o tempo inteiro, está o tempo inteiro falando, o tempo inteiro ali colocando corpo, trombando, sempre mantendo contato, sempre mantendo touch no jogador, nunca deixando o jogador receber a bola para tomar ação e a gente ficar sempre pensando na reação. Então é uma defesa esforçada e o A e o acento agudo, né? E o agudo aqui seria uma defesa intensa. Então, se a gente consegue ter intensidade, independente se a defesa é menos agressiva ou se a defesa é mais agressiva, a gente vai também poder ter o nosso planejamento e poder inibir o que, na minha opinião, hoje é o que há muito tempo, né, já vem sendo o grande calcanhar de Aquiles na defesa, né, que é o pick and roll. O pick and roll há muito tempo ele vem sendo usado e cada vez mais criando opções de ataque no pick and roll. A gente vê muito flare, a gente vê o pick and roll espanhol, a gente vê a rotação por baixo, então talvez está acontecendo um pick and roll e outro jogador passando por baixo, então está tendo muita dinâmica defensiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu acho, são nesses três aspectos, para depois a gente poder realmente ter um planejamento estratégico e ter as diversas opções que a gente pode ter com relação à defesa de pick and roll. Bem, pessoal, era isso que eu queria estar podendo falar. Eu estou aberto a vocês a dúvidas, né, para poder tentar esclarecer o máximo possível do que eu passei aqui de informação. Como eu falei para vocês, são conceitos, né, são meus entendimentos com relação ao jogo e à construção de defesa de pick and roll. Espero ajudado alguém e espero também que a gente possa trocar informações aqui hoje sobre defesa de pick and roll, que eu acho que é o interesse de todo mundo aqui, a gente está melhorando sempre, e eu, claro, se eu tenho alguma coisa que eu posso estar passando para vocês, eu tenho a certeza que eu tenho muita coisa para aprender com todo